postamos no nosso canal um vídeo, o primeiro da série, Como implantar uma estrutura de remuneração na sua empresa, no qual abordamos a importância da comunicação. Como comunicar o plano logo no início do projeto, tentando com isso evitarmos boataria, desinformação, que são fatores, infelizmente, que estão presentes no contexto de trabalhos dessa natureza. Não há como evitar. Mas há uma outra finalidade. As reuniões que fazemos, as palestras, apresentações, distribuição de material escrito ou ilustrado, servem também para orientar a empresa como que eu vou coletar as informações para embasar o desenvolvimento desse trabalho. Neste módulo, nós vamos abordar o assunto levantamento e descrição dos cargos. Alguns acham que essas duas atividades são a mesma coisa. Não é bem assim. O levantamento é uma atividade, a descrição do cargo é uma outra atividade. O levantamento, complementa esta atividade, a descrição de cargo. Portanto, elas não podem ser confundidas. São coisas diferentes. Então, vamos começar falando sobre levantamento do cargo. O levantamento, como já vimos, é a coleta das informações. E ela pode ser processada de 4 formas diferentes. De forma isolada ou de forma conjunta. Isoladamente, eu posso desenvolver a primeira etapa, que é a entrevista que eu faço com o ocupante do cargo. Parece uma atividade muito simples, né? Eu vou até o local de trabalho do ocupante do cargo, converso com ele. Mas há algumas desvantagens. Primeiro, eu vou ter que ficar anotando tudo que ele fala. Ele dita e eu escrevo. É irritante, cansa. Segundo, se ele não estiver muito bem preparado, fatalmente ele vai esquecer de falar alguma coisa. Consequentemente, no dia seguinte, ele vai me abordar falando: eu esqueci de te mencionar isso. No dia seguinte é o seguinte, e assim ele pode levar a semana toda. Portanto, um processo que parecia simples, não é bem simples assim. A segunda forma seria a observação do trabalho executado. Eu vou até o local de trabalho do funcionário, não abro a boca e simplesmente observo o que ele faz. Simples, mas limitado, porque ele se aplica especificamente para cargos operacionais, mesmo assim para cargos operacionais que eu chamo de homogêneos, aqueles compostos por uma ou duas atividades. Imagine, por exemplo, um operador de prensa. O que ele faz durante as 8 horas dele? Liga o equipamento, programa o equipamento, abastece o equipamento com uma chapa de aço, aciona o processo, molda a peça, remove a peça, retira algumas rebarbas e encaminha para a continuidade do processo. Só isso. Esse é um cargo que eu posso levantar única e exclusivamente através da observação. Há um terceiro ponto, o preenchimento de formulários ou impressos, que alguns chamam de questionário. Francamente, eu não sei por quê, porque não há questões nesse impresso. Há muitas vantagens de utilizarmos esse método. Primeiro, o funcionário fica com esse formulário uma semana. Portanto, ele pode ter tempo suficiente para se lembrar de tudo. Segundo, eu não preciso ficar copiando o que ele fala. De posse do documento, eu apenas vou dirimir dúvidas. Ganhamos muito tempo com isso e não nos irritamos nem nos cansamos. Mas para que isso ocorra, esse formulário tem que obedecer a 3 regrinhas básicas.
peço para o preenchimento desse formulário? Que ele ordene as suas atividades de ordem crescente. Primeiro as tarefas diárias ou frequentes, depois as semanais, quinzenais, mensais, anuais e por último as eventuais, ou seja, aquelas que não têm um período certo. Segundo, eu peço para que ele me responda 3 perguntinhas. O que eu faço? Por que eu faço? E como eu faço? Só isso. Terceiro, e essa pode ser meio complicada ou estranha, evite usar jargões ou termos essencialmente técnicos. Ou gírias, que são típicas da área, mas que nem todo mundo conhece. Eu vou dar um exemplo. Uma situação real. Fui uma vez fazer o levantamento de um cargo e no impresso que o funcionário preencheu estava lá que ele diariamente atualizava a capa preta. Isso mesmo, a capa preta. Obviamente, eu não tinha a mínima ideia do que era a capa preta. Quando eu perguntei o que era a capa preta, ele estranhou, porque como você não sabe o que é a capa preta? Todos nós aqui sabemos o que é atualizar a capa preta. Sabe o que era a capa preta? Era uma planilha Excel, onde o funcionário lançava as entradas e saídas do estoque para atualizar o saldo no final do dia. Só que essa planilha estava numa pasta, e essa pasta tinha uma capa preta, daí o nome. Portanto, essa atividade era muito conhecida, mas tenho certeza que as demais áreas da empresa não conheciam isso. Como é que eu vou passar uma descrição de cargo para a área de seleção dizendo que ele tem que saber atualizar a capa preta? Agora, a quarta opção, por incrível que pareça, é ideal. É aquela que reúne ao mesmo tempo essas 3 situações. Essas 3 situações que nós vimos podem ser utilizadas de forma isolada. Eu prefiro utilizá-las de forma conjunta. Portanto, eu distribuo o formulário, aguardo uma semana, recebo o material devidamente preenchido e, se possível, com as informações fornecidas. Aí, então, eu me dirijo ao local de trabalho do funcionário para que, de uma forma ilustrada, ele me mostre aquilo que ele faz ou aquilo que ele colocou no impresso e eu converso com ele. Pode demorar um pouquinho mais? Talvez. Mas imaginam a qualidade do trabalho obtido através dessa forma. Com essas informações coletadas desta forma, eu estou em condições de elaborar a etapa seguinte, que é a descrição do cargo. A descrição do cargo, ao contrário do levantamento, é elaborada pelo especialista da área, a área de RH, o analista de RH ou o consultor responsável pelo trabalho. E a descrição, eu costumo dizer, que é um registro sistematizado, estruturado, padronizado das atividades do cargo. Todas as descrições têm a mesma cara. É óbvio que o conteúdo é diferente, mas todas elas têm o mesmo formato. E uma boa descrição de cargo ela é composta de 4 itens. A seguir. O primeiro item, ou a primeira parte de uma descrição, por incrível que pareça, pode parecer piada, mas não é o cabeçalho, onde eu coloco o título da função e ao lado a função deste cargo. Qual é o título do cargo? Assistente administrativo. Geralmente, assistentes administrativos, dependendo da área, têm o mesmo valor. Eles dão suporte à área administrativa. Agora, serão todos iguais? O assistente administrativo de pessoal é igual ao assistente administrativo de compras? Este, por sua vez, é igual ao assistente administrativo de contabilidade? É claro que não. Então, eu gosto de destacar logo no cabeçalho qual é o título do cargo e qual a função que esse cargo executa. Também no cabeçalho, eu gosto de definir o nível hierárquico desse cargo. Um detalhe, na etapa seguinte, pesquisa salarial, eu vou precisar das descrições. E um dado muito importante na descrição é o nível hierárquico desse cargo. Imaginem a seguinte situação. Eu vou comparar cargos distintos. Um deles
o gerente de recursos humanos. Todo gerente de recursos humanos faz a mesma coisa? Provavelmente sim. Mas o meu gerente de recursos humanos se reporta ao presidente da empresa. Ok. Eu vou para o mercado e encontro gerentes que se reportam a diretores de RH, que por sua vez se reportam a vice-presidentes de RH, e esse se reporta ao presidente de RH. Estamos falando do mesmo cargo? Com o mesmo nível de autonomia? É claro que não. Nesse caso, a comparação ficaria muito prejudicada. Portanto, é mandatório que no cabeçalho eu tenha essas informações. A segunda parte da descrição é a descrição sumária. Pode parecer incrível, né? Uma descrição curta, porque ela é sumária. É fácil de ser resolvida, não é bem assim. A descrição sumária requer um poder de síntese, e isso não é fácil. Às vezes uma descrição tem 1, 2 páginas, e eu tenho que resumir esse conteúdo em, no máximo, 5 linhas. Eu costumo dizer o seguinte, uma boa descrição do cargo, sumária, deve responder a seguinte pergunta: o que você faz nesta empresa? Só. A recepcionista, por exemplo, o que ela faz? Recepciona e encaminha visitantes. Perfeito. Mas ela também faz arquivo da área no seu tempo ocioso. Ela também reproduz cópias. É essa a atividade principal? Não, não é. Essas outras atividades vão constar sim do cargo da recepcionista, mas não na sumária. Essa recepcionista foi contratada especificamente para recepcionar visitantes. É isso que vai constar. A terceira parte é a descrição detalhada. Como o próprio nome diz, é quando eu detalho todas as atividades do cargo. E na descrição eu tenho que seguir também aqueles mesmos preceitos do levantamento. Distribuir as atividades por ordem cronológica, primeiro as diárias frequentes e assim por diante. Eu tenho que sempre para cada atividade registrar o que o cargo faz, por que o cargo faz, como ele faz. Evitar termos técnicos. E um outro detalhe, esse sim é um detalhe, como que eu começo o texto. Existem profissionais que usam o verbo de ação no infinitivo, executar, realizar, coordenar. E outros profissionais que trabalham com a terceira pessoa no singular, executa, realiza, coordena. Mero detalhe, apenas uma observação. Se você fizer uma descrição usando a terceira pessoa, faça todas da mesma forma. A descrição é algo padrão. Eu tenho que ver um formato e constatar que esse mesmo formato está em todas as descrições. Como eu já disse, o formato é igual, o contexto é diferente. Por último, o item especificações do cargo, ou seja, o perfil do cargo. Interessante que essas especificações eu não vou ter no momento da descrição. Eu vou ter apenas após a análise do cargo. Quando eu tiver o perfil do cargo definido lá na análise, eu venho na descrição e preencho esse espaço. E aí eu tenho a descrição completa. O que é a especificação do cargo? São as especificações técnicas, escolaridade, treinamento adicional, habilidades, experiência. Eu também tenho as especificações de comportamento, que eu tenho certeza que um dia eu posso utilizar para desenvolver o meu processo de avaliação de desempenho. Uma descrição de cargo não é uma obra literária. Ela tem que ser facilmente entendida por todos os que vão utilizar essa descrição. Eu sou o José Francisco D'Anibali, da Remunera Consultoria em Recursos Humanos. E uma última observação. Acesse o meu site e na página Descrições você vai encontrar centenas de descrições de vários segmentos do mercado, níveis hierárquicos, áreas. Acesse